de Jesus. Nós somos a sua casa. Pai amado, templo do teu Espírito Santo. O Senhor nos toque, nos envolva neste momento, Pai. Cada um e cada uma veio aqui, Senhor amado. O Senhor sabe por quê. Muitos, Senhor amado, estão em suas casas. Muitos estão, Senhor amado, tendo que cultuar o Senhor lá nas suas casas, através da internet, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa visitá-los e visitá-las também, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco, que teu louvor possa, Pai amado, nos libertar, nos curar, nos trazer esperança, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar aqui, que possa ser um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, para que possamos estar cantando, louvando e engrandecendo esse Deus tão maravilhoso, que tem estado conosco em todo o tempo. Muitas vezes me faltam palavras. Eu falo assim que
sustentado dia a dia, que tem cuidado de você e da tua família, tem trazido pão sobre a tua mesa, tem te alegrado, tem refrigerado a tua vida, te dado paz. Esse Deus maravilhoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus te cura. Derrama da tua unção, Senhor, sobre nossas vidas nessa noite. Derrama da tua unção sobre a vida do pastor, Senhor. Que ele abrir a sua boca, seja o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ver a tua imagem, Senhor, e não a imagem do pastor Alessandro. Ó Deus, em nome de Jesus, enche esta vida, Senhor, da tua presença, de tal maneira, Pai, tal maneira que faça, Pai amado, fluir a tua presença na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, e que o nosso coração possa, Pai amado, ser terreno fértil para a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te agradecemos, ó Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Podemos aceitar. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quero te convidar para abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Uma passagem interessante, porque Jesus está andando por terras de pagãos. Diz o texto que Jesus, no capítulo 7, lá no verso 24, por exemplo, encontra uma mulher, Sírio-Fenícia, é a mulher que vem pedir pela libertação da sua filha. Jesus tem uma conversa com ela, depois Jesus cura um surdo gago, e aí a Bíblia diz que ele está transitando nesses lugares, Tiro, Sidom, Decápolis, um grupo de 10 cidades gregas que faziam a divisa com o território de Israel. Jesus está transitando ali, no meio dos impuros, dos gentios, dos pagãos, dos chamados pecadores. E no capítulo 8, verso 1, tem uma multidão que está com Jesus, e nós não sabemos ao certo quem são as pessoas que compõem essa multidão, mas muito provavelmente estão entre eles alguns gentios. A Bíblia diz aqui que alguns que vieram de longe, e o texto narra essa experiência de Jesus com a multidão, onde acontece o milagre da multiplicação dos pães. Então preste atenção a partir do verso 1, no capítulo 8, o que a palavra de Deus diz. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes respondeu, e Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu,
Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Até aí, irmãos, que o Senhor nos ministre, nos abençoe nesse tempo, que se cumpra em nós a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, que diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Amém? Um grão de mostarda, uma pequena semente. O judeu usava como provérbio a semente de mostarda para se referir a algo muito pequeno, quase invisível, imperceptível, algo muito modesto. E só que essa semente plantada na terra, germinando, ela cresce e ela se torna uma planta de 2 metros de altura, e ela se espalha, seus ramos se espalham, e em seus ramos se aninham pássaros, aves do céu. Essa é uma imagem que Jesus traz lá dos profetas, quando falava de Israel como essa árvore que abrigava em seus galhos aves do céu, ou seja, pessoas diversas, de diversas nações, talvez se referindo ao templo de Jerusalém. O fato é que a palavra de Deus é essa pequena semente, que se nós acolhermos com fé, ela pode, em sendo pequena, germinar e crescer e produzir frutos extraordinários na minha vida e na sua. Amém, meus irmãos? Que seja assim conosco. Então Jesus está aqui num lugar deserto com essa multidão. Chama a atenção o interesse desse povo por Jesus. Quando as pessoas, por alguma razão, eram despertadas no seu interesse por Jesus, elas eram capazes de fazer coisas, talvez para alguns, inimagináveis. Por exemplo, se a gente observar rapidamente o que está acontecendo aqui, nós percebemos no verso 2, por exemplo, que tem uma multidão que já está com Jesus há 3 dias. 3 dias. E o 3 aparece diversas vezes na Escritura. Um número que também tem uma simbologia na Escritura, a ideia de um pequeno ciclo que começa e se fecha. Também pode dar a ideia de perseverança. Daniel orava 3 vezes, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Essa ideia, Jesus ressuscitou o 3º dia, a ideia de quando algo já se estabeleceu, já é definitivo. A morte já era definitiva na visão judaica. Jesus rompe a morte. A multidão está com Jesus há 3 dias, ou seja, o povo está perseverando, o povo está totalmente entregue aos ensinos de Jesus, às parábolas de Jesus, aos mistérios do reino que eram revelados por meio dos lábios de Jesus. O povo está entregue. Muitos vieram talvez de mais perto, mas sobre essa multidão também se diz lá no verso 3 que alguns deles lá no final vieram de longe. Então teve gente que, a semelhança de alguns irmãos, quando moravam afastados da cidade, caminhavam para vir à igreja, andavam alguns quilômetros para vir ouvir o Evangelho. Se a gente quisesse ouvir o Evangelho, ou pelo menos foi assim com alguns irmãos, eu não vivi essa experiência, tinha que se caminhar, e caminhar alguns quilômetros, para vir ouvir a palavra de Deus, para vir aprender, para que alguém, abrindo a Escritura, explanasse então o sentido da palavra de Deus para nós. Com esse povo é assim, eles vêm de longe, alguns deles vêm de longe para ouvir Jesus, e ficam ali 3 dias, eles não estão simplesmente querendo ouvir uma palavra que seja uma espécie de resposta para algum momento que eles estejam vivendo na vida deles. Eles vêm para serem ensinados por Jesus. Eles se assentam e deixam Jesus ministrar, e deixam Jesus ensinar, e deixam Jesus incutir em suas mentes os ensinos, os mistérios do reino de Deus. Olha que coisa interessante. Também diz que já sendo 3 dias que essa multidão está ali, eles estavam com fome. Só que o problema não era nem não ter o que comer, ali já 3º dia. A questão é que
às vezes nós não temos o que comer em mãos, mas a gente tem dinheiro e nós nos dirigimos a um mercado, supermercado, a algum lugar e adquirimos. Mas o problema todo é que eles estão num lugar deserto. Estão numa região que, verso 4, deixa claro isso quando os discípulos perguntam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Apesar deles terem transitado em Decápolis, passado por cidades, nesse momento o texto relata o momento ou o período em que eles estavam numa região desértica. Não tinha onde buscar alimento, comprar alimento. Então essa multidão tem um interesse de ouvir Jesus, de aprender de Jesus. Por causa disso eles perseveram ouvindo, eles passam fome ouvindo, eles correm o risco de passar fome e não ter o que comer, porque estão num lugar deserto, mas eles não querem perder as palavras de Jesus. Isso é extraordinário. Eu fico pensando, que poder é esse que age na vida desse povo? O que acontece nas entranhas desse povo, que leva esse povo a esse tipo de atitude, que leva esse povo a se sujeitar a essa situação, se sujeitar à fome, se sujeitar a caminhadas longas, se sujeitar a ouvir alguém falar e ensinar por 3 dias, alguém que nem passou pela escola dos mestres de Israel, alguém que é ungido pelo Espírito, passou por uma escola até 12 anos, não continuou a escola com os fariseus como os demais continuavam, foi desenvolver a sua profissão com seu pai José, que era carpinteiro. Ou seja, Jesus não foi escolhido dentre os melhores alunos ali entre os fariseus, porque Jesus não era o melhor aluno. Jesus era aquele que crescia em sabedoria e graça, e nele habitava a plenitude de Deus. Jesus não era o melhor aluno, nem o pior. Jesus estava, diz Paulo em Colossenses, na plenitude da divindade, a plenitude. Mas quem olhava para esse homem era um filho de carpinteiro, nasceu, viveu numa aldeiazinha de nada, e agora o povo está alvoroçado atrás desse homem para ouvi-lo, para vê-lo, para percebê-lo, para entender quem é ele, como é que ele age com as pessoas e o que ele tem para dizer, para ensinar, que autoridade é essa que ele carrega, que ele expele espíritos imundos, e ele fala não como os fariseus falavam, com uma autoridade baseada na tradição meramente, mas parece agir por meio dele um sopro divino. Ele tem autoridade no que ele fala. Isso cativa as pessoas, leva as pessoas ao deserto, pelo menos nesse primeiro momento, porque quando Jesus é crucificado, entregue, nós sabemos que Jesus ficou sozinho, né? Então veja, essa é a multidão que está ali com Jesus. Agora, o verso 2, ao olhar para essa multidão, Jesus diz assim para os discípulos, e aí eu quero me deter nisso com você. Jesus diz assim para os discípulos, eu fico pensando, por que Jesus faz questão de dizer isso para os discípulos? Olha o que Jesus diz: tenho compaixão dessa gente, tenho compaixão dessa gente. Jesus, diz o verso 1, chama os discípulos para ter uma conversa, e ele diz isso para os discípulos, faz questão de dizer isso para os discípulos: eu tenho compaixão dessa gente. E aí eu fico pensando assim, você já orou alguma vez para o teu filho, tua filha ser um homem, uma mulher compassiva? Para o teu filho, tua filha ser alguém que vive essa experiência da compaixão? Você já orou? Você já pediu para Deus? Você já se derramou diante de Deus, dizendo assim: Pai, ensina meu filho, ensina minha filha o que é compaixão, ensina-me. Eu me lembro que no início da minha caminhada espiritual, a gente buscava muito unção, até surgiu uma paráfrase dizendo unção e outros não são. Então nós estávamos atrás de unção, ou seja,
de uma espécie de poder do Espírito sobre nós, porque a gente, ao servir, ao orar, ao fazer algum serviço em nome de Deus, as pessoas percebessem que em nós habitava muito poder e muita autoridade. Bom, a Bíblia fala, Jesus entra na sinagoga e diz: o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu. Isso é bíblico, o Espírito unge a gente. Não é o óleo que unge, o óleo simboliza, mas quem unge mesmo é o Espírito. Agora, é interessante porque no início da caminhada eu jamais cogitava ou pensava que era importante, por exemplo, essa ideia de ter compaixão. Isso não soa muito espiritual, ter compaixão. É coisa assim de gente que mexe com ação social, é coisa de gente que gosta de ajudar os outros, de ajudar pobre. Não tem a ver com vida com Deus. Aparentemente não tem a ver com vida. O negócio de vida com Deus é a gente orar e as pessoas se arrepiarem, e as pessoas receberem dons espirituais. E isso também tem a ver com a vida com Deus. A gente recebe dons espirituais. A gente ora, as pessoas têm experiências com Deus e elas se sensibilizam, elas se emocionam, elas choram, e muitas vezes isso é legítimo. É uma experiência legítima com Deus, porque o nome de Deus, a palavra de Deus, traz para elas uma comoção legítima, verdadeira, porque elas têm uma relação, um vínculo de amor com esse nome, que é nome sobre todo nome. Agora, Jesus está nos ensinando que, se por um lado a unção é boa e é necessário, é bom também a gente aprender, além de unção, aprender a ter compaixão. Não é à toa que Jesus chama os discípulos e diz para eles: eu tenho compaixão. Vocês estão me seguindo. Você, pastor Alessandro, vocês da igreja metodista, você que está caminhando na fé, você de qualquer lugar que decidiu me seguir, decidiu ser meu discípulo, minha discípula. E o desejo de um discípulo, o maior desejo de um discípulo é se parecer com o seu mestre. Então, vocês que querem se parecer comigo, eu tenho uma coisa para dizer para vocês: eu tenho compaixão dessa gente. Vocês querem se parecer comigo? Então aprendam a ter compaixão dessa gente. Agora, o que é compaixão? A palavra compaixão às vezes se referia a algo que vinha de dentro, das entranhas de alguém, que comovia a pessoa, que gerava um tipo de emoção, de comoção. Talvez nessa hora as pessoas, os discípulos, perceberam Jesus comovido, perceberam Jesus emocionado. A Bíblia não diz que ele chorou, mas talvez era uma comoção, uma emoção tomando a vida de Jesus. As palavras de Jesus talvez estavam carregadas de emoção quando ele diz: eu tenho compaixão dessa gente, eu tenho compaixão. Agora, como é essa compaixão de Jesus, né? Como que é essa compaixão de Jesus? Porque agora vamos ver no verso 4, ao contrário dessa compaixão que habita Jesus, olha que coisa interessante. O verso 4, quando os discípulos, Jesus falou para os discípulos, explicou para os discípulos a situação, disse para os discípulos o motivo da sua compaixão. Qual é o motivo da compaixão de Jesus? Primeiro, ele olhou e viu que tinha gente que não tinha o que comer. Um segundo motivo, Jesus olhou e viu que esse pessoal ia ter que voltar para casa e eles iam desfalecer pelo caminho, quem sabe iam desmaiar pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Então isso era motivo para Jesus se emocionar, se compadecer, perceber a situação daquele povo. Agora, olha que interessante, mas os discípulos no verso 4 dizem assim: de onde poderá alguém
fartá-los de pão nesse deserto. Jesus está comovido, Jesus está com as suas entranhas mexidas ao ver a situação daquele povo. Está 3 dias ali, ouvindo, sendo ministrado, não tem o que comer. E aí os discípulos perguntam para Jesus assim: mas de onde vai vir solução? Quem é que vai trazer pão para eles? De onde é que vai vir pão? De onde é que vai vir suprimento, provisão para eles nesse deserto? É interessante que a pergunta dos discípulos é aquela pergunta onde eles se excluem da resposta, eles se excluem da solução do problema, eles se excluem da responsabilidade para com a multidão. Da onde que vai vir? Como quem diz da gente é que não vem. Nós não temos nada a ver com isso. Então, a gente aprende que compaixão é uma experiência que talvez o nosso interior se comove, a gente se emociona por compaixão, mas compaixão não é só emoção. Compaixão, ao contrário dos discípulos, é a gente se responsabilizar. Porque os discípulos não querem se responsabilizar. Os discípulos agem como Pilatos diante do julgamento, da sentença de Jesus. Eles lavam as mãos. De onde é que vai vir? Eu não posso fazer nada. De onde é que vai vir algum socorro? Ninguém se prontifica coisa nenhuma. E compaixão não é saber de onde Deus vai mandar o socorro. Compaixão não é orar para Deus mandar o socorro através de alguém. Compaixão é quando a gente olha o que a gente tem, o que a gente recebeu de dons, o que a gente recebeu de talentos, o que a gente recebeu de recurso da parte de Deus, e diz: Deus está aqui, eu vou participar desse jeito aqui. Agora o Senhor vê quem mais o Senhor vai levantar, quem mais vai querer caminhar comigo, mas eu vou entrar nisso aqui, eu vou servir com esse dom. O Senhor me deu esse dom, o Senhor me deu esse talento, o Senhor me concedeu isso aqui, esse recurso, e com isso aqui eu vou entrar. O resto aí é entre o Senhor e cada um, mas a minha parte é essa aqui. Eu me envolvo assim, eu quero me responsabilizar por isso aqui. Porque é interessante quando a gente vai lá para 1 Coríntios 12 e a gente vê, por exemplo, como é que os dons espirituais se manifestam. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, se não me engano, verso 7, você dá uma olhada, se não for, você vai um pouquinho antes, dá uma lida, 1 Coríntios 12 toda, e você vai perceber que os dons se manifestam com um fim proveitoso. Essa ideia de que um dom espiritual, ele se manifesta, ele aparece, ele surge, Deus dá para suprir uma necessidade. Uma necessidade. Então não faz sentido Deus conceder recursos para nós, dons para nós, e a gente vê necessidades na igreja, na cidade, no bairro, e a gente enxerga, a gente vê, a gente fala para alguém, a gente comenta com o outro, mas não é esse o propósito de Deus. Quando Deus, a gente consegue ver uma necessidade na igreja, uma necessidade no bairro, uma necessidade na cidade, a gente vê com clareza, Deus quer levantar a gente. Quem sabe Deus quer que no primeiro momento, se a gente não tem dom espiritual, a gente peça para suprir aquela necessidade. Porque se Deus está mostrando para a gente uma necessidade, é porque Ele quer usar não só a gente, mas também nos usar para suprir aquela necessidade. Agora, os discípulos, Jesus mostra a necessidade para eles, eles dizem: mas de onde vai vir o recurso? De onde é que vai ir? Então, essa não é compaixão. Essa não é compaixão. Então, compaixão envolve emoção, mas também envolve ação. Porque eu conheço gente que se emociona e que age, eu conheço gente que não se emociona e que age, eu conheço gente que eu já vi pessoas se emocionar e não fazer nada, e se consolar com simplesmente chorar. Então tem de tudo, mas compaixão envolve emoção e ação. E o que Jesus faz movido por compaixão? Jesus, verso 5,
Jesus diz assim: quantos pães vocês têm? O que a gente tem? O que a gente tem? Quantos pães vocês têm? Vamos ver o que a gente tem aqui. E os discípulos dizem 7. E aí Jesus toma esses pães, verso 6, parte esses pães, dá graças e parte, dá aos discípulos para distribuir. Porque nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. O que a gente dá? O que a gente coloca nas mãos de Deus? O que a gente coloca e dispõe a serviço do nome de Deus, da obra de Deus? Aquilo que a gente recebeu. Se a gente não tem como. Se eu não tenho o dom de ensinar, não tem como ensinar. Se eu não tenho o dom de liderar, não tem como liderar. Então a gente dá o que a gente recebeu. Agora, tem uma coisa interessante, a gente dá o que a gente recebe. A compaixão faz a gente vasculhar o que a gente tem, faz a gente averiguar, fazer um levantamento, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode socorrer a multidão, as pessoas que estão precisando ser alimentadas com o pão da vida. O que a gente tem para oferecer? Agora, é interessante, Jesus pega o que tem, dá graças ao que tem, parte o que tem, entrega aos discípulos para eles repartirem o que eles têm. E aí, quando eles vão repartindo esses 7 pães, é que vai acontecer o que nós chamamos da multiplicação dos pães. E aí tem uma coisa interessante: se você não gravar nada que eu falei até aqui, e você gravar isso que eu vou te dizer, já está excelente tamanho. Deus não chama a gente para multiplicar nada. A única coisa que Deus quer de nós é que a gente aprenda o caminho da compaixão. O caminho da compaixão é o quê? Envolve o quê? Emoção, mas também ação. É a gente colocar nas mãos de Deus aquilo que nós temos para servir as pessoas, para alimentar a multidão. E talvez aquilo que nós temos é muito pouco. É muito pouco. Mal alimenta a gente, mas alguns à nossa volta. É muito pouco. Mas quando a gente coloca nas mãos de Deus o que nós temos, a serviço, movidos por compaixão, aí acontece uma coisa extraordinária. E que Deus é quem faz, não sou eu, não é a igreja, não é o ministério, não é o irmão X. Aí Deus faz algo extraordinário, que é o que? É multiplicar. Deus multiplica os pães. Extraordinário, Deus multiplica os pães. Agora pense, antes da gente encerrar e orar, pense na cidade de Ribeirão Claro. Quanta gente precisa ser alimentada. Quanta gente precisa ser alimentada. Com uma palavra, com uma oração, com ouvir atento e amoroso. Quanta gente precisa ser alimentada. Eu lembro no começo da minha caminhada de fé, eu dizia para o irmão: vamos lá visitar tal pessoa. Eu dizia: mas eu não estou preparado, eu não sei explicar a Bíblia, eu não sei dar estudo bíblico. Eu dizia: mas nós não vamos dar estudo bíblico, nós só vamos compartilhar o que Deus fez com a gente. É só. Então, é isso que a gente oferece. E a partir daí, do que nós colocamos nas mãos de Deus, irmãos, é que Deus pega esses pães, pega essa palavra, essa oraçãozinha desse tamanho, pega essa ação pequena, esse gesto de visitar, de ligar, de ouvir, de fazer uma videochamada, de perguntar: você está com a cara tão triste, aconteceu alguma coisa? Enfim, esse pequeno gesto, Deus pega isso e multiplica. Isso que era tão pequeno, isso que era só 7 pães, irmãos, isso alimenta a multidão. E o texto diz que eles comeram, versos 8, eles se fartaram. E é interessante que a multiplicação, o texto dá uma ênfase na multiplicação dos pães, que é tão grande que o verso 8 diz que eles recolheram, esses cestos, restaram 7 cestos. Só que esse cesto aqui são cestos que normalmente os gentios utilizavam, e alguns dizem que provavelmente eles estão mais próximos ali, ou tinham muitos gentios entre eles,
Porque esse cesto aqui é o mesmo cesto que está relatado em Atos 9:25, que é o cesto que Paulo desceu nesse cesto, quando estava sob ataque ali em Damasco, uma vida sob ameaça, e eles colocam Paulo nesse cesto. Então é um cesto, não é um pequeno cesto, é um cesto que cabe uma pessoa, é um grande cesto. E eles recolheram, diz o texto, 7 cestos. Então eu quero te convidar a se colocar de pé nesse instante, e talvez algumas perguntas a gente precisa se fazer nessa noite. Primeiro, quantos pães a gente tem? Quantos pães? Os discípulos tinham 7. Isso era o que os discípulos tinham para oferecer. O que eu e você temos para oferecer? Quando a gente olha para os lados e a gente vê famílias se destruindo, a gente vê pessoas, a gente vê jovens se prostituindo, a gente ouve de gente tentando resolver a vida, pegando a mão em arma e buscar o que é alheio, a gente vê de casos de pessoas que estão se envolvendo no tráfico de drogas, a gente vê de pessoas que estão nas drogas e não conseguem sair delas, e a família está sucumbindo, e a gente vê tudo isso, e aí nós pensamos, mas nós não podemos fazer nada, nós não podemos alimentar essa multidão. E a pergunta de Deus não é essa, a pergunta é: o que você tem para oferecer? Quantos pães você tem na mão? Traz para mim esses 7 pães, esse 1 pão, esse meio pão, esse 1/4 de pão, esse pedaço de pão, coloca na minha mão, que eu vou multiplicar isso aí. Então, enquanto o louvor canta um cântico, dedilha alguma coisa para nós, coloque a sua vida diante de Deus. O que você tem para oferecer quando você vê as necessidades da multidão à sua volta? Eu estou falando da cidade, mas talvez você consegue ver claramente pessoas do seu bairro, pessoas próximas a você. Essa é a multidão que você enxerga faminta, é a multidão que você olha que está precisando ser alimentada, e aí você acha que não pode fazer nada, porque o que você tem para oferecer é muito pouco, são apenas 7 pãezinhos. Então, nessa noite, coloque esses pães nas mãos do Senhor, disponha isso para o Senhor, e Deus vai usar os dons que Ele já te deu, os talentos que Ele já te deu, que Ele já derramou sobre a sua vida, e isso vai se multiplicar. Essa pequena palavra que você se dispor a dar para alguém, isso vai se multiplicar no coração das pessoas. Essa oração que você, de repente, decide ir lá fazer para alguém que precisa, isso vai ser uma pequena semente que vai germinar e crescer como um pão, um pedaço de pão que se multiplica, que cresce, que se desenvolve. E de repente amanhã você se surpreende de ver que uma pequena oração, um pequeno gesto foi um pontapé inicial para um processo de mudança tão profunda, tão extraordinária. Vamos nos colocar de pé? Fale com Deus. Esse é o momento, nós juntos, mas também você com Deus. Senhor, o que eu tenho para oferecer? Aleluia, Senhor Deus. Glórias a Ti. Exaltado seja o Teu nome, Pai. Nós te bendizemos pela Tua palavra. Nós te louvamos. Louvamos porque quando nós olhamos para a multidão e de repente algumas vezes nós nem conseguimos ver as necessidades da multidão, os nossos olhos aprenderam a olhar superficialmente, nós não desenvolvemos a capacidade de olhar e ver o profundo, ver o coração, ver o que está por trás do rosto, do semblante descaído. Mas nesse tempo, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, envolve a nossa vida, Senhor. Nós não queremos caminhar como os discípulos
que de repente não se sentem responsáveis pela multidão faminta, que não se sentem parte da resposta para a necessidade da multidão faminta, que não se envolvem para solucionar o problema da multidão faminta. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para que a gente veja a fome das pessoas à nossa volta, para que nós enxerguemos, Senhor, que à nossa volta existe sim um povo faminto, existe sim pessoas que precisam ser alimentadas, que precisam ser curadas, que precisam ser restauradas, que precisam ser tocadas com o toque do Mestre, que precisam ser envolvidas pelo amor de Jesus. E Ele quer manifestar o seu amor através de nós, e Ele quer derramar a sua graça através de nós, e Ele quer tocar as pessoas através de nós, quando nós nos dispomos a usar os dons que Ele já derramou sobre nós, que gratuitamente Ele já nos concedeu por sua graça e bondade. Ô Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a ver nessa noite quantos pães nós trazemos, quantos pães nós temos para oferecer, o que é que nós temos, quais são os recursos que nós já recebemos da parte do Senhor, quais os dons que foram derramados, quais os talentos que carregamos, o que é que nós já aprendemos do Evangelho, o que nós já recebemos, qual o perdão, qual o tamanho do perdão que nos alcançou, qual o tamanho do amor que nos cobre. Ô Espírito Santo de Deus, ô Espírito Santo de Deus, envolve a tua igreja, Senhor, nessa noite, Espírito Santo de Deus, porque, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, a criação geme em busca de ver a glória dos filhos de Deus. A criação geme ansiosa, na expectativa de ver a glória manifesta na vida dos filhos de Deus. Ó Pai, não é através de anjos que o Senhor vai manifestar a sua glória nessa terra, mas é através da sua igreja, é através do povo que se chama pelo teu nome. Por isso, Senhor, sopra sobre nós mais do teu Espírito Santo, sopra sobre nós mais da tua unção, para que cresça em nós a compaixão, para que cresça em nós a capacidade de olhar, de ver, e de se compadecer, e de agir, e de dizer: Deus, conta comigo, porque eu quero ser solução, eu quero ser tua resposta na vida desse dessa uma, eu quero ser o teu socorro bem presente na hora da tribulação. Oh Deus, eu quero ser o teu enviado, a tua enviada, Senhor, para aquele que está atribulado, para que ele diga: Deus foi meu socorro bem presente na hora da tribulação, porque enviou a mim esse irmão, essa irmã, porque me enviou esse mensageiro, essa mensageira do Altíssimo. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Levanta, Deus, a tua igreja, para que o teu povo seja um povo, Deus, que aonde chega tem palavras que são verdadeiro refrigério para o coração dos aflitos, dos angustiados, dos feridos, dos deprimidos, dos oprimidos, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, Senhor, sopra sobre nós o vento do teu Espírito. Dá-nos um coração compassivo, dá-nos um coração compassivo, porque nós não estamos em busca, ó Deus, de merecer coisa alguma. Nós não estamos mais naquela de buscar conquistar alguma coisa, porque nós já cremos que fomos conquistados pelo Senhor. O que nós queremos é imitar o Mestre. O que nós queremos é ouvir a voz daquele que disse: eu tenho compaixão dessa gente. É daquele que talvez diz para nós nessa noite: irmão, meu filho, minha filha, eu tenho compaixão dessa cidade, eu tenho compaixão do seu bairro, eu tenho compaixão das vidas que estão perecendo, eu tenho compaixão dos jovens que estão se prostituindo, estão se drogando, estão envolvidos no meio de ganhar a vida pelo tráfico de drogas. Eu tenho compaixão daqueles que se entregaram à criminalidade, eu tenho compaixão daqueles que vivem com espírito de vingança, de ódio, de rancor, de rivalidade. Eu tenho compaixão. Ô Espírito Santo de Deus, gera em nós, Senhor,
clamor. Deus, me faz parecido com Jesus. Nos ensina como igreja, Senhor, o caminho da compaixão. Porque existem muitas ovelhas por aí, de fato, sendo feridas, machucadas, que precisam ser tocadas, que precisam ser tratadas, curadas, alimentadas, que precisam ser conduzidas aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Que o Senhor nos dê a graça de sermos as Tuas mãos, Senhor, esses e essas, ó Senhor, que vão conduzi-los para esses lugares de cura, de refrigério, de alimento, de renovo, ó Senhor, de alegria, de celebração, de vida nova, ó Deus, onde a história vai sendo reescrita pelas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque lá na cruz tudo mudou. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nós te bendizemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Pode se assentar por um instante, irmão. O Marcos vai. Nós não fizemos nosso momento de ofertas, faremos agora no final. O Marcos vai dar uma palavra para a gente vai fazer depois um momento de ofertório e vamos encerrar. Falar do reto projetor também? Pode ser. Graças a Deus, amados irmãos. Primeiramente, antes da oferta, só avisando os irmãos o seguinte: foi mandado para o concerto o reto projetor. Vocês estão percebendo? Então, nós temos um valor de R$ 497 a ser pago, né, por esse concerto. E nós colocamos aqui alguns envelopes para alguém que quer dar alguma oferta especial, tá? Então, os irmãos que ao sair embora, pegue esse envelope, ou se já quiser deixar a sua oferta, o envelope está aqui, você esteja cooperando, bem? Outra questão é a respeito do relatório financeiro. E eu quero começar pelo ano de 2020. O ano de 2020, vamos dizer assim, foi